Marfrig confirma a venda da Keystone por 2 bilhões e 400 milhões de dólares para a Tyson, mas mantém operação com carne bovina nos Estados Unidos. Com o Mato Grosso no fim, colheita do milho vai a 83% no centro-sul do país. Soja deve ter novo recorde na temporada 18-19, mas destaque é o algodão, é o que garante a Informa Economics. Usinas listadas praticamente dobram o estoque de etanol no primeiro trimestre da safra 2018-2019. Uma ótima tarde para você, um excelente início de semana. Semana que tem muita coisa importante para você ver. Por aqui também, a Agricultura BR daqui a pouco vai destacar uma série de fatores. Tem pesquisa presidencial, tem influência disso sobre o dólar e tem também, sabe o quê? 50 anos de desenvolvimento da genética bovina no país. E olha, é por isso que o Brasil tem essa honra de ter uma feira exatamente dedicada a esse desenvolvimento, na qual você vê todos os detalhes sempre aqui pelo canal do Boi. É por isso que eu vou começar o programa diferente hoje, vou direto para Uberaba. Lá está meu amigo aqui, Daniel de Paula, está lá em Uberaba desde esse final de semana. Esse final de semana começou a Expo Genética 2018, ela tem algumas marcas importantes, Daniel, principalmente não só por conta do tempo em que se tem o desenvolvimento da genética bovina para as raças zebuínas, mas também como isso é aplicado, como traz resultado na pecuária brasileira, que tem aí carne sendo levada para todos os cantos do mundo. Boa tarde, Daniel, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiana, a você, a todos os que acompanham esta edição do Agricultura BR, começando a nossa transmissão, essa segunda-feira muito especial aqui em Uberaba. Estou dentro do estúdio do Zebu para o Mundo, de onde, nesta segunda-feira, vamos transmitir alguns boletins, já fizemos isso. Tive a honra de apresentar o Zebu para o Mundo de hoje. O Luiz Crozaro está meio sem voz, estourou uma corda vocal dele, teve que importar, ainda não chegou, vai ficar essa semana no meu comando a apresentação desse importantíssimo programa, mas a gente está aqui mostrando detalhes desta, que, como você bem disse, é uma das feiras referência no mundo em termos de melhoramento genético. É a Copa do Mundo do Melhoramento Genético, que é o que garante todos os índices de produtividade da pecuária brasileira, tanto de corte quanto de leite. Nós temos aqui as principais raças zebuínas expostas, mas não na pista, não em volta do parque, e sim dentro de cada pavilhão. Os selecionadores das principais raças que estão produzindo carne e leite pelo Brasil trazem os seus touros aqui para se apresentarem na Expo Genética e ficam todos dentro dos pavilhões. Não tem maçã do amor, não tem roda gigante, não tem show sertanejo, tem sim muita informação, um intercâmbio de genética e de procedimentos que os criadores fazem aqui diariamente dentro desses pavilhões e das fazendas que estão aqui no entorno, das entidades, instituições e também empresas ligadas ao melhoramento genético que intercambiam todas as informações e tudo que é possível ser absorvido, mesmo por quem tem muita experiência, para que esse melhoramento genético permaneça dentro da pecuária. E isso tem sido uma constante nesses 11 anos de Expo Genética, que neste 2018, essa semana especificamente, vai comemorar os 50 anos do PMGZ, talvez o mais antigo de todos os programas de melhoramento genético, capitaneado pela ABCZ e trazendo à tona touros jovens esse ano, que mais uma vez são a manchete que nós temos aqui na mostra de animais. Os selecionadores trazem os seus principais touros, mas trazem as progênies, touros jovens, filhos de touros jovens, mostrando o que é essa evolução, o que representa o uso de touros melhoradores para o ganho genético e, claro, resultados econômicos. E isso se traduz em eventos comerciais que nós vamos mostrar, por exemplo, com esses animais que estão na sua tela. São os animais da Hora Hofig Ramos, que estão catalogados para o grande, olha aí o stand, o pavilhão, na verdade, né? Que abriga o gado normalmente nas exposições e na Expo Genética, cada marca agropecuária, olha, tá vendo? Hora, Bom Sucesso, ali do outro lado você tem a Carpa Serrana, você tem o Nelore 100, as grandes marcas pecuárias tomam conta dos pavilhões e mostram os animais extremamente bem avaliados, que a Hora, eu repito, vai colocar à sua disposição
amanhã no nosso primeiro leilão, que é às 8h30 da noite, amanhã terça-feira. 5º leilão genética provada, Nelore Hora, junto com o convidado especial Fazenda Bacuri de Barretos, Dr. Gabriel Esperafico, vai trazer 80 reprodutores avaliadíssimos, todos eles muito jovens e muito produtivos, com essa marca que você está vendo aí. Vou repetir então a nossa agenda para quem está chegando agora na nossa programação aqui no Canal do Boi. Na quinta-feira nós teremos outro grande evento comercial a partir de 1h da tarde, direto da Leilopec, onde temos uma unidade com uma equipe mostrando detalhes. Você viu agora há pouco o Gustavo D'Angelo falando sobre isso. 1h da tarde de quinta-feira, o leilão, primeiro leilão Reprodutores Cindy, com 4 grandes criatórios ofertando touros melhoradores também da raça Cindy. E às 8h30 da noite, da quinta-feira também, o leilão Top 100, tradicionalíssimo leilão aqui de dentro da Expogenética. Carlos Eduardo Novaes, o Cadu Novaes, tem o pavilhão dele, fica bem em frente ao nosso estúdio aqui. Traz para você reprodutores também da mais alta capacidade genética, com juventude, com funcionalidade, com extrema avaliação. Então, quinta-feira à noite, 2 leilões. Cindy à tarde, Nelore 100 à noite. Na sexta-feira é a vez das matrizes da Colonial. Na noite, matrizes premium da Colonial, que vai vender fêmeas com alguns convidados, inclusive o Nelore Bom Sucesso, a Fazenda Bom Sucesso, Nelorizando, o nosso Michel Carro vai ter também uma vaca extraordinária, uma doadora, na verdade, à venda no leilão que a Colonial está capitaneando com seus convidados, sexta-feira à noite, 8h30, com a transmissão também do Canal do Boi. No sábado, a Colonial volta ao cenário aqui na nossa programação. A partir de 1h da tarde teremos a 12ª edição do leilão de reprodutores da Colonial. Tradicionalíssimo leilão que acontece aqui em Uberaba nessa época, mesmo antes de a Expogenética nascer. São 12 edições que nós vamos completar no sábado agora. A Expogenética está na sua 11ª edição. Touros melhoradores, criados e recriados a pasto, com todo o desafio da peculiaridade que tem a minha Janaúba, lá no nortão das Minas Gerais. E no domingo, você já viu também o Gustavo D'Angelo falando, direto da Leilopec, aqui de Uberaba, fechando a nossa agenda de leilões. Mais uma edição do leilão Naviraí Camparino. Dispensa algumas apresentações, você viu agora há pouco a Rosa Cabral falando também sobre a Camparino. Eu estive na Naviraí no mês passado apresentando um pouco do trabalho do Claudinho Carvalho, que vai com seus companheiros levar o top da sua genética extremamente bem avaliada a leilão no dia 26, a partir de 1h da tarde, aqui pelo Canal do Boi. Fora isso, Fabiano, para a gente encerrar a participação de hoje aqui no Agricultura, nós temos um monte de coisa acontecendo nos pavilhões. Por exemplo, hoje à tarde nós teremos o lançamento unificado do sumário. Não é um sumário só, são 5 programas de avaliação, que estão todos aqui, vão lançar os seus sumários esta tarde, a partir de 2 horas. Vamos ter a ABCZ lançando o seu sumário do PMGZ, a ANCP lançando o seu sumário, também o PAINT, o Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, o IZ, e também o Geneplus da Embrapa. Todos eles estarão reunidos dentro do Tatersal Rubíquio Carvalho. E essa semana nós temos o PENAT, julgamento do PENAT, nós teremos a apresentação do ATJ Plus, reprodução programada da USP, teremos inauguração aqui de um busto, né? Na verdade não é um busto, é uma placa comemorativa aos 50 anos do PMGZ aqui no Parque Fernando Costa. Teremos inclusive desde sábado, já está aberto e vai até o próximo domingo, a Expomac, com implementos e máquinas que estão expostas aqui dentro do Parque Fernando Costa para as pessoas que querem integrar informação, e integração hoje é uma manchete, né, como o próprio Agricultura BR mostra. Ou seja, Fabiano, uma verdadeira exposição completa a que nós temos este ano, mais uma vez aqui com a Expogenética. Melhoramento genético não existe só no gado não, existe também na nossa programação, viu, Fabiano? E existe também aqui na Expogenética, é o que nós vamos mostrar durante essa semana, combinado? Combinado, Daniel de Paula, obrigado pela participação. Daniel está com uma grande função, portanto, em Uberaba. Grande abraço a você, aos amigos que estão em Uberaba, meus colegas. E olha, esse trabalho será feito durante toda a semana. É algo muito sério para a pecuária, tanto o desenvolvimento da genética, desses programas que existem para o melhoramento e, principalmente, mostrar como eles são feitos, as suas diferenças, mas é sempre importante ressaltar: todos eles trazem desenvolvimento para a pecuária, trazem garantias de melhores resultados no campo, que é o que importa para a pecuária brasileira.
E o Agricultura BR fala agora sobre algo que estava tirando a paz de muita gente durante a manhã de hoje em boa parte do país. Isso porque a CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, ela encomendou uma pesquisa sobre as intenções para a presidência da República, foi essa grande pesquisa que a CNT encomendou, e por isso o mercado ficava muito nervoso. Nós estamos numa fase na qual teremos diversas pesquisas sendo apresentadas. Na sexta-feira, houve a divulgação de uma delas, que foi encomendada pela XP Investimento, que trouxe o mercado novamente para nervosismo. Hoje, não foi diferente. A pesquisa da CNT, é sempre importante lembrar dois fatores. O primeiro é que todos os números que eu vou falar aqui ainda, você tem ali uma grande margem de votos brancos e nulos, de gente que ainda não se definiu em quem votar. Então, ainda há muito que acontecer sobre essas eleições. CNT, juntamente com a sua parceira de execução, ela trouxe uma situação na qual se tinha o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participando e uma sem participar. Entre o comentário da CNT, uma delas é que essa decisão, se Lula participa ou não dessa eleição, ela precisa ser tomada pelas autoridades jurídicas o mais rápido possível para se ter convicção do que vai acontecer nessas eleições. Então, eu vou ler, essa pesquisa foi divulgada há pouco mais de 40 minutos, eu vou destacar aqui o que aconteceu na intenção de primeiro voto na estimulada. Presidente Lula, se participasse, teria 37%, Jair Bolsonaro, 18,8%, em terceiro teria Marina Silva, 5,6%, Geraldo Alckmin, 4,9%, num cenário com o ex-presidente participando. Entretanto, se foi feita também uma pesquisa na qual ele não participaria. Com isso, Jair Bolsonaro lideraria essas eleições, pelo menos a intenção de voto, no começo dessas pesquisas, com mais de 20% das intenções de voto, trazendo Marina Silva na segunda posição, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes na terceira, empatados tecnicamente. Esse é o resumo da pesquisa da CNT. Por que eu estou falando dessa pesquisa da CNT? Porque ela está influenciando, assim como todas as outras, diretamente o valor do dólar no Brasil. Se o dólar, na última sexta-feira, por conta de uma pesquisa da XP, chegava a testar R$ 3,95, hoje o dólar passou de R$ 3,94 o valor da moeda norte-americana. Vamos saber o que está acontecendo, porque o dólar, ele influencia todos os negócios agrícolas do país. Vamos saber como é que está o dólar agora. O dólar reagiu com alta, essa alta permanece, agora um pouco mais tranquila a moeda norte-americana, depois de um dia de nervosismo na espera do resultado dessa pesquisa, dólar vem a R$ 3,94, é o que nós temos agora, 3,94 mais 6, alta leve agora de 0,8%, são 2 dias seguidos de operação com dólar, com divulgação de pesquisas eleitorais. O mercado entende que ainda não está tão legal assim, essa pesquisa não foi tão ruim para os candidatos que o mercado considera serem mais adequados, entretanto, continua bastante nervoso. Nós teremos diversas instituições encomendando pesquisas e toda vez que tivermos o anúncio de uma delas, ou pelo menos a expectativa do anúncio delas, teremos o mercado reagindo a esse fator. No caso, hoje, o mercado subia a moeda norte-americana um pouco mais temeroso com os resultados que apareceriam. A Agricultura BR traz agora informações a respeito de um importante levantamento feito pela Informe Economics, o grupo que organiza também, faz importantes levantamentos no Brasil, que destaca o seguinte: o Brasil deve mesmo ter uma safra recorde de novo para a soja na campanha 18-19, chegando a 121 milhões de toneladas da oleaginosa. Mas não é exatamente a soja o principal tema de destaque, e sim o algodão. O algodão, sim, deve ter realmente uma campanha 18-19 com ótimos resultados. Mas de algodão eu falo durante o programa de hoje, porque agora
agora falamos um pouco sobre soja, já na visão da Informa Economics, essa é a importante consultoria, mostrando que a área deve aumentar. Você tem aqui a área destinada com a soja para a campanha 17-18 e também 18-19. De acordo com o IG-FNP, que é a Informa Economics, na campanha 17-18 foram 35 milhões de hectares, na 18-19 deve chegar a 36.450.000 hectares, uma alta de 3,7% de acordo com a instituição. Esse crescimento de quase 4% deve elevar, como eu disse, a expectativa de produção. Se o clima ajudar, o Brasil pode chegar até 121 milhões de toneladas, de acordo com essa consultoria. Veja só conosco, nós trazemos aqui os números que foram apresentados. Campanha 17-18, de acordo com o IEG-FNP, 119 milhões de toneladas. Na campanha 18-19, com uma alta chegando a 121 milhões de toneladas de soja a serem produzidos. E de acordo com a consultoria, é um fator que eu acho bem interessante. O crescimento para a soja na produção e também na área poderia ser maior, só não é maior por conta do fator tabelamento de fretes. Esse tabelamento de fretes aumentou os custos, deixou muita gente temerosa em relação aos seus investimentos, atrasou a chegada de insumos e, com isso, safra de soja não será maior que 121 milhões de toneladas. Esse comentário é extremamente interessante sobre este aspecto, né, que nós temos o tabelamento de frete que acabou impedindo esse crescimento um pouco maior. Um outro fator que eu destaco aqui dessa consultoria é que ela diz o seguinte, que a soja avança essa área, mas avança principalmente sobre áreas de pastagem degradada e até, veja só, de cana-de-açúcar. A Agricultura BR agora traz em destaque os valores praticados com a soja em alguns dos portos brasileiros, alguns dos principais portos. Vamos saber como é que vem soja agora, negócios que você acompanha por aqui. A apuração é da Grãos Corretora. A nossa equipe preparou aqui um estudo que mostra os últimos fechamentos. Você tem aqui no último dia 13, na segunda-feira passada, a soja a R$ 88,00 a saca de 60 quilos. Na terça-feira passada, chegava a R$ 89,50. Na quarta-feira, recuava para R$ 89,00 a saca. Na última quinta-feira, chegou a R$ 89,50 e fechou a semana no seu valor máximo. Esse valor máximo é de R$ 91,50 a saca de 60 quilos. Nesta segunda-feira, vem trazendo o valor de R$ 89,50 a saca, valor de referência para o Porto de Santos. É o maior embarcador de soja do país e ele vem com uma alta, considerando uma semana de atividades de 1,7%. Vamos saber como é que vem Paranaguá? É o que você acompanha comigo agora. Está aqui outro importante porto de embarque de soja. Segunda-feira passada trazia R$ 88,00 a saca. Na terça-feira do dia 14 chegava a R$ 89,50. Voltava a subir na quarta-feira para R$ 90,00 a saca. Mantinha esse valor de R$ 90,00 a saca na quinta-feira. E também na sexta-feira chega ao seu maior valor de negociação, R$ 92,00 a saca de 60 quilos. Nesta segunda-feira, Porto de Paranaguá tem o valor de referência a R$ 89,20, o que traz uma caracterização de alta de 1,36%. Você vê ali acabou cedendo um pouco de sexta-feira para esta segunda-feira, mas ainda assim valores bem interessantes. Ainda hoje, nesta edição, o Agricultura BR traz uma entrevista com o professor Marcos Fava Neves, que comenta, entre diversos assuntos, o valor da soja e por que é importante travar negócios neste momento. Por aqui nós vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo até o final oficial desse inverno. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos até São Paulo, na sede da SOMAR Meteorologia, onde Juliana Rezende nos traz as primeiras informações da semana. Ela está aqui comigo. Olá, Juliana, prazer em recebê-la aqui no Agricultura BR. Como é que fica a previsão do tempo para esse final de inverno? Boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos assistem.
Pois é, então já estamos encaminhando aí para o final do inverno, ao longo aí do finalzinho do mês de agosto, primeira quinzena do mês de setembro, e ainda vamos ter episódios muito parecidos como é normal para esta época do ano, onde as chuvas seguem concentradas na região sul. De forma geral, vamos ter aí tempo mais seco predominando em grande parte do sudeste, centro-oeste e grande parte da região central brasileira. Agora, ao longo dos próximos 5 dias, vamos ter chuvas muito concentradas e ganhando intensidade na região sul. Isso por conta da passagem de frentes frias e também da formação de áreas de baixa pressão que acabam garantindo e mantendo essas chuvas nos 3 estados do sul do Brasil. O acumulado de chuva em poucos dias pode passar em torno de 50 até 70 milímetros. Essa chuva até consegue alcançar São Paulo, Mato Grosso do Sul, mas é uma chuva bem fraca e isolada que consegue alcançar a região central brasileira. Tanto que não tem previsão de chuva entre Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e grande parte da região norte, até interior do Nordeste, já nesses próximos dias. Em relação às temperaturas, tem uma onda de frio agora que vai ganhar intensidade na próxima madrugada na região sul. Por isso que temos temperaturas na casa dos 2 graus no interior gaúcho, risco também para a formação de geada agora durante a próxima madrugada, somente em áreas do oeste até o sul do Rio Grande do Sul. Esse frio ele não vai conseguir avançar pela região central do país porque a chuva também não consegue avançar. A partir da próxima semana, a chuva vai seguir concentrada na região sul. Então, no finalzinho do mês de agosto, nada de chuva conseguindo avançar pela parte central brasileira. Tem previsão de chuva somente na costa. Isso porque os sistemas que conseguirem avançar, eles avançam de forma bem afastada da costa da região sudeste. Por isso, acaba aumentando a nebulosidade na faixa leste da região e aí provocando alguma eventual chuva fraca e isolada. Agora, até pelo menos o começo do mês de setembro, a chuva vai seguir muito concentrada e abrangente na região sul. Os sistemas vão seguir atuando por lá e esses sistemas ainda não devem conseguir avançar por grande parte da região central do país. No Nordeste tem previsão de chuva mais frequente em toda a faixa leste da região, enquanto que na região norte é o extremo norte do país que ainda recebe essas instabilidades mais duradouras. E até pelo menos no decorrer da primeira quinzena do mês de setembro, esse cenário vai seguir predominando, de chuvas mais frequentes concentradas na região sul, tempo mais seco predominando na maior parte da região central brasileira e ainda podemos ter a entrada de uma nova massa de ar mais frio pelo sul do país, mas que não promete ser tão abrangente, porque se a chuva não consegue avançar pela parte central do país, as temperaturas também acabam ficando mais baixas somente no extremo sul. Então, até pelo menos a primeira quinzena do mês de setembro, chuva mais concentrada na região sul, tempo seco predominando na parte central do país e ainda instabilidades seguem predominando no extremo norte brasileiro e na faixa leste da região nordeste, até pelo menos o finalzinho do inverno. É com você, Fabiano. Juliana, até mais. Daqui a pouco ela volta com muito mais informações aqui no Agricultura BR sobre a previsão do tempo tão importante para a agricultura e, claro, para a pecuária nacional. Olha, segunda-feira temos uma apresentação importante de destaques relacionados aos relatórios do Departamento de Agricultura norte-americano. Hoje teremos, daqui a pouco, a apresentação daquele que mostra o que foi de fato embarcado, né? Os produtos como soja, milho, algodão, trigo, que os Estados Unidos vendem, o que foi de fato embarcado. E aí no final do dia, já depois do fechamento do mercado, o acompanhamento de lavouras, que tem tudo a ver com o clima por lá. Só que por enquanto não temos esses dados, vão ser apresentados durante o dia de hoje e vamos saber agora como é que vem soja sendo negociada em Chicago. Soja em Chicago está sendo bastante influenciada por qualquer indício de entendimento entre China e Estados Unidos. Vamos saber como é que vem soja então por lá. Nós temos aqui soja na Bolsa Norte-Americana. Você vê aqui hoje vai ganhando soja nos Estados Unidos, vai ganhando pouco menos de 0,5% agora. Posição de setembro, $8,85 mais 4 bushel. Novembro, $8,97 por bushel. Janeiro de 2019, $9,09 e março, $9,19 por bushel. Ganha em torno de 0,5% neste momento os negócios com soja em Chicago. Ainda hoje eu volto a falar de soja por lá, porque, claro, ajuda a fechar o preço aqui no Brasil, apesar do mercado neste momento estar bem um desencadeado do outro. Daqui a pouco no Agricultura você vai conferir por aqui destaques do mercado do milho, vai saber como é que anda a colheita no centro-sul do país. Nós vamos para o intervalo, então aproveite para entrar em contato, mandar foto, vídeo aí da sua produção, mande no nosso WhatsApp. O número é 6799656-2266. Voltamos já!
E olha, o último final de semana, o Mato Grosso do Sul foi sede da Feira do Empreendedor, que é realizada pelo Sebrae a cada 2 anos. Algumas capitais, elas realizam essa feira. É uma feira muito importante porque reúne empreendedores das mais diversas áreas e, claro, o agronegócio não pode faltar. Para falar com os empreendedores do setor, foi convidado o professor Marcos Fava Neves e ele falou sobre diversos temas. Entre eles, ele disse a respeito das oportunidades no agronegócio, sobre os modelos de gestão necessários para fazer com que as margens do agro melhorem, falou que o preço em 10 anos dos produtos eles devem permanecer em dólar estáveis e com isso tem que melhorar essas margens, falou da política e as influências dela sobre o setor e muito mais é o que você acompanha nessa entrevista que eu realizei com a nossa equipe na última sexta-feira. E olha, durante a Feira do Empreendedor, muitos temas estão sendo tratados e principalmente o agronegócio. Durante essas oportunidades, nós vamos conversar com o professor Marcos Fava Neves, falou a respeito de agronegócio, de oportunidades. Professor, entre os temas que o senhor tratou aqui na Feira do Empreendedor de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está a questão do avanço do agronegócio e como que ele pode ser uma oportunidade. Como que o senhor coloca essas oportunidades hoje para o setor, já que também temos tantos desafios? Boa tarde. Boa tarde. Bastante grandes são as oportunidades. O Brasil hoje apresenta uma situação melhor do que os seus principais concorrentes em termos de preços, pela desvalorização cambial. Então essa é uma situação de conjuntura, mas em termos estruturais nós temos grandes oportunidades ainda de expansão. O Ministério da Agricultura coloca um objetivo de 10 milhões de hectares em 10 anos, que é plenamente factível. A soja vai pegar uma parte importante disso e o Brasil tem condições, num estudo que eu fiz, de trazer nos próximos 10 anos 1 trilhão e 200 bilhões de dólares em exportações do agronegócio. Então é um conjunto muito grande de oportunidades que está aí colocado, muito mercado. Ao preço atual, nós precisamos construir margens através de um trabalho forte em custo de produção. Essa é a mensagem que nós temos para os próximos 10 anos. Essa construção de margem, para quem está no campo, passa por onde, professor? Além das atividades tradicionais que são feitas pelos produtores, eu focaria a minha atenção em 3 grandes aspectos. O primeiro tem a ver com todo o pacote tecnológico que está à nossa disposição, a digitalização, os dados que vão permitir com que a gente faça uma gestão da nossa propriedade por metro quadrado e não mais por hectare. O conceito do hectare morre, nasce o conceito do metro quadrado, onde eu vou aplicar produto só onde precisa com as tecnologias, vou aplicar fertilizante só onde precisa e com isso eu vou conseguir, na gestão de metro quadrado, ter mais produção por área. Esse é um ponto importante, ligado também a todas as inovações tecnológicas. O segundo tem a ver com a economia circular, que é o seguinte: pegar numa mesma região e desenvolver atividades cujos subprodutos servem como fertilizantes de uma outra atividade. Por exemplo, quando você instala uma usina de etanol de milho junto com a cana, você gera o subproduto do milho que serve para o gado, instala o confinamento gera esterco, tratado, volta para fertilizante do milho e da cana. Então isso é o que é a economia circular. E o terceiro ponto é a economia do compartilhamento. As pessoas que estão nos ouvindo já usaram Uber, alguns estão usando modelos como o Airbnb, que é de hotéis. Os sistemas de compartilhamento e a ligação das pessoas em aplicativos vai permitir com que a agricultura tenha muito menos ativos, menos tratores por área, menos implementos por área, e com isso ela vai ficar mais eficiente pelo uso melhor e menos imobilizada. Então essas 3 grandes coisas é o que eu acho que o produtor deve, via sua associação, cooperativa, outros, buscar informações para que ele fique mais eficiente na sua atividade. Professor, trazendo para o cenário atual, nós estamos em ano eleitoral
para a presidência. Temos aí algumas questões que são do conflito comercial entre China e Estados Unidos que impactam muito o agronegócio brasileiro. Nesta sexta-feira mesmo, 17 de agosto, nós tivemos uma pesquisa que foi encomendada pela XP Investimento que mostrava um cenário ainda não favorável para o candidato que é melhor, que seria melhor para o mercado. O dólar disparava, chegou a testar 3,95. Enquanto isso, nós temos ainda um impasse entre China e Estados Unidos. Esse impasse, quando resolvido, por exemplo, e as eleições passando, como é que deve ficar o cenário para quem produz, principalmente produtos de exportação, como soja, como café, como milho? Olha, é sempre arriscado você falar do que você acha que vai acontecer com tantas variáveis ainda em aberto, né? Mas eu queria deixar aqui a minha opinião e para que as pessoas possam dizer assim, olha, ele foi corajoso em dar a opinião dele, pode ter acertado ou errado, mas ele não foi omisso, ele deu a opinião. Eu acho que hoje a situação caminha para uma filosofia pró-mercado vencer a eleição no Brasil e não mais pró-estado, que foi o que nós tivemos, estados grandes, ineficientes e tal. Acho que um processo de reformas vai acontecer. Eu vejo hoje, quer dizer, onde eu colocaria minhas fichas, né, minha aposta financeira. Eu acho que a eleição hoje está entre Alckmin e Bolsonaro. Venceriam os segundos turnos que podem existir aí da disputa que está colocada, e os dois hoje, tanto pela presença do Paulo Guedes como economista do Bolsonaro e a equipe que vai ser montada, como pela presença do Pércio Arida e outros economistas com Geraldo Alckmin, são elementos pró-mercado e que trarão estabilidade, trarão equipe e, na minha leitura, com um cenário mais claro de vitória do elemento pró-mercado, o câmbio tende a cair. Portanto, se eu fosse produtor, a esse preço de hoje em reais, eu venderia parte da minha produção no ano que vem já. Em relação a esse conflito China e Estados Unidos comercial, é dado que eles podem resolver a situação. A última semana, essa semana, teve um avanço e isso já fez soja disparar em Chicago. O senhor acredita nessa resolução e com isso efeito sobre o mercado também? Eu acho que se criou mais expectativa do que efetivamente o problema criado, né? E os países dialogam. E logicamente que o conflito vai continuar existindo, vai ter uma outra hora que um vai gritar mais alto, vai ter retaliação e tal, mas a tendência é haver um diálogo. Eu não acho que vai haver um retrocesso mundial em termos da abertura econômica, porque todos perdem com isso, né? Os Estados Unidos podem ganhar no primeiro momento, mas no segundo momento se perde. Então eu acho que são fatos, isso deve acalmar um pouco e em acalmando ele deve jogar outra vez o preço da commodity para cima, como já fez, mas ao jogar para cima também ele diminui um pouco o prêmio no Brasil, está acontecendo na soja, e a gente fica na mesma situação. Por isso que eu acho que hoje, estou com preços de hoje, aí, a soja R$ 80 a saca entregue na cooperativa, eu, produtor rural, venderia parte da minha produção futura, porque é um preço que garante uma margem de lucro razoável se você for um bom agricultor, né? Professor, mudar de assunto agora, falar de um tema que o senhor domina demais, falar do setor sucroalcooleiro, sucroenergético. Nós estamos numa safra na qual o centro-sul do país deve ter redução. Tá? Nós temos entre os maiores produtores do Centro-Sul apenas o Mato Grosso do Sul. Teve uma recuperação de produção, na verdade, ao passo que se aposta muito no RenovaBio. Qual que é o diagnóstico hoje que o senhor tem sobre o setor sucroalcooleiro? Bom, o RenovaBio é futuro, né? O RenovaBio é uma esperança aí para o setor de um novo crescimento vigoroso. O Brasil precisaria pular de 28 bilhões de litros para 50, 54 bilhões de litros em 10 anos. Eu acho isso já uma meta muito difícil de ser conquistada, porque você sabe a dificuldade de novos projetos, de licenças e outras coisas mais, né? Mas eu acredito que ele vai acontecer, talvez não no volume inicialmente desenhado, mas deve acontecer trazendo aí a volta de investimentos, mas isso é médio prazo, né? Longo prazo. Curto prazo, nós temos uma situação de quebra de safra maior do que a esperada, se soma a uma superprodução de açúcar na Ásia, também que maior do que a que os melhores analistas, melhores projeções disseram, então isso jogou o preço lá para baixo. Nós temos a sorte da gasolina estar
cara, o que permite ao etanol hidratado competitividade. Então a estratégia é essa mesmo, é desovar o máximo possível de cana no hidratado para tirar açúcar do mercado mundial e acelerar a recuperação dos preços de açúcar. Eu aposto em subida de preços, mais uma vez sendo corajoso e dando aqui a minha opinião pelo seguinte: o Centro-Sul esperava-se 580, 590 milhões de toneladas de cana, vai ter umas 530, 540, está se consumindo muito etanol, então, e daqui a pouco acaba a cana e acaba o processamento. É uma estratégia vitoriosa hoje você construir estoques, na minha opinião, tanto de etanol quanto de açúcar, porque o preço vai subir. E usinas capitalizadas, mais uma vez, estão abrindo distância em relação a quem está endividado, porque você vê um movimento de usinas comprarem etanol de outras para estocar, porque eu não tenho dúvida que se hoje está 1,45, 1,50, ele vai para 1,80, 1,90 lá para outubro e novembro, né? O hidratado. Tá certo, professor Marcos Fava Neves, obrigado pela participação no canal do Boi e na Agricultura BR. É um privilégio, vamos plantar e vamos produzir, que o Brasil está precisando de um choque de produção, choque de trabalho, choque de mérito. Tá certo, obrigado, professor. Conversei com o professor Marcos Fava Neves, ele que falou sobre diversos assuntos, participou aqui da Feira do Empreendedor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alguns pontos que o professor Marcos Fava Neves colocou nessa entrevista, entre eles a questão da relação do dólar, né, mais alto por conta do fator eleição, fator disputa eleitoral, principalmente presidencial esse ano, e de como que isso influencia na moeda norte-americana. Hoje voltamos a ter o dólar subindo no Brasil exatamente por conta desse fator. Isso mexe com os valores da soja e traz uma oportunidade melhor de negócios para o produtor rural brasileiro. O outro que ele colocou agora, entre diversos assuntos que ele acabou falando, trazendo aqui no Agricultura BR, o outro que ele falou é relacionado ao estoque, né? Ele até chama de estratégia vitoriosa o estoque de etanol e açúcar. E o que eu vou falar agora acaba confirmando exatamente o que ele disse. De acordo com o levantamento, as principais empresas listadas em bolsas que trabalham com o setor sucroenergético mais do que dobraram os seus estoques de etanol, olha o que eu estou dizendo, mais do que dobraram seus estoques de etanol no primeiro trimestre de 2018. Essa foi a estratégia que está sendo utilizada pelas principais empresas. Vamos saber quais são essas empresas, são as que são listadas em bolsa e mostra uma tendência, até porque por conta de todos os motivos que nós acabamos de destacar aqui com o professor Marcos Fava Neves, nós temos aqui um primeiro trimestre de 2018 com Biosev, a São Martinho e a Raizen Energia com 1,330 bilhão de litros de etanol estocados, 88% acima daquilo que se tinha no ano de 2017. Enquanto impulsiona a fabricação para atender o forte consumo interno de etanol, as usinas também estão guardando mais para vender na entre-safra da cana, quando os valores do renovável são sazonalmente mais altos. A grande questão é se a gasolina cair, né? Aí essa estratégia acaba ficando um pouco mais complicada. Mas o que as usinas estão fazendo é o seguinte: guarda-se um pouco desse etanol neste momento, porque vem o momento de entre-safra e quando vier o momento de entre-safra, esse valor deve subir. Essa é a expectativa das grandes usinas do país e também dos especialistas. A Agricultura BR fala de milho agora, você viu agora a nossa vinheta mostrando milho, e é sobre esse assunto que nós vamos falar. A AG Rural divulgou no fechamento do dia da última sexta-feira os seus números atualizados em torno do que está acontecendo com a colheita do milho. E olha só, de acordo com a AG Rural, com o adiantamento praticamente concluso da colheita do milho de segunda safra em Mato Grosso, o centro-sul do país atinge 88% de colheita. Vamos ver como é que ficaram esses números então? Eu trago aqui colheita no centro-sul do Brasil, até o último dia 16, 83% desse ano já haviam sido colhidos. A média dos últimos 5 anos é de 82%. Comparando com o ano passado, você vê que chegavam a 89%, portanto, o cenário atual traz um atraso de 6 pontos percentuais se comparado ao mesmo período do último ano, aqui considerando todo o centro-sul.
Vamos falar agora do estado do Paraná. O estado do Paraná é um dos estados, né, Mato Grosso do Sul e Paraná, são os estados que são complicados pelo clima neste ano e, portanto, com atraso. Paraná, talvez o que mais tenha ressentido esses atrasos e também a qualidade nas áreas de lavoura. A Agricultura BR mostra agora o entendimento da AG Rural sobre o que vai acontecendo com a colheita do milho de segunda safra pelo estado. Você tem aqui, até o último dia 16 de agosto, 69% das áreas que já haviam sido colhidas. Você vê aqui o comparativo com como fechava uma semana antes, eram 56 pontos percentuais. Houve um avanço importante aqui de 13 pontos percentuais na colheita do milho no Paraná. Comparado com o que acontecia há um ano, aí sim você vê um forte atraso. Esse atraso aqui em relação ao ano passado é bastante elevado, fica aí na casa de 17 pontos percentuais, de acordo com a AG Rural. Continua muito atrasada essa colheita no estado do Paraná, é o destaque da AG Rural. Vamos falar de Mato Grosso do Sul, sabe por quê? Paraná e Mato Grosso do Sul, eu disse, né? Foram prejudicados pelo clima, tiveram fortes perdas, tiveram atraso, tudo isso ocasionou também atraso na colheita. Veja só o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, também Goiás aqui em destaque. Mato Grosso do Sul vem com 61% de sua área colhida, 15 pontos percentuais de avanço em uma semana, mais um atraso muito forte de 17 pontos percentuais frente à colheita do ano passado. Mato Grosso praticamente concluiu e vem na mesma velocidade do último ano. O estado do Mato Grosso é o único que não foi prejudicado pelo clima neste ano. Já em Goiás, o avanço foi de 14 pontos percentuais, chegando a 83%, com um atraso de 7 pontos percentuais frente ao último ano. Goiás vem atrasado, mas não tão atrasado quanto no caso de Mato Grosso do Sul e Paraná, por exemplo. Por último, vamos destacar os estados do sudeste do país. Estamos falando do centro-sul, né, que são os estados que cultivam milho em segunda safra. Vamos saber de Minas e São Paulo também. Você acompanha comigo agora como é que vem? São Paulo vem com 82% da sua área colhida. Não há problema em relação à colheita no estado de São Paulo, chegando aqui a esse valor. Já Minas Gerais vem com 82%. Aqui está invertido, tá? Vamos mudar aqui. É 72% de São Paulo, 82% em Minas Gerais, que vem a essa situação aqui de colheita. Portanto, os dois estados vêm com bom desempenho em relação ao que vem acontecendo com a colheita do milho e os dois não têm apresentado atraso. Minas Gerais até teve uma questão ali climática que acabou influenciando um pouco o desenvolvimento, né, da milho de segunda safra dessa campanha, mas nada que influenciasse. Então, principalmente Mato Grosso e São Paulo sem ressentimentos em relação a esse período de segunda safra de milho. É diferente do que acontece em alguns estados, como o estado do Mato Grosso do Sul, o estado do Paraná, também Goiás também teve questões climáticas bastante evidentes que acabaram prejudicando as áreas de produção. Para falar a respeito de como é que fica ainda o clima para esses estados, estão colhendo e colhendo com atraso, né? Parece uma frente fria chegando, a temperatura caiu bastante por aqui no Mato Grosso do Sul, Juliana Rezende, a temperatura está mais baixa. Como é que fica o clima para quem está trabalhando nos campos ainda, o tempo permanece firme? Vamos ver esses avanços acima de 14 pontos percentuais também nas próximas semanas? Olha, Fabiano, nas próximas semanas o tempo firme vai predominar em grande parte das áreas produtoras de milho segunda safra. Esse acontecimento, até do atraso em relação ao andamento da colheita nas lavouras, especialmente do Paraná, aconteceu por causa das chuvas. Então, as chuvas se concentraram no estado do Paraná, conseguiram avançar pelo sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo também, por isso até que as condições de umidade do solo aumentaram. No Paraná, agora a umidade alcança 80%. Agora, ao longo dos próximos dias, vamos ter ainda áreas de instabilidades avançando pela região sul, vai alcançar o Mato Grosso do Sul, São Paulo também, e a chuva na região sul principalmente vai ganhar bastante intensidade. Então, em relação ao andamento da colheita do milho segunda safra, especialmente no Paraná, os produtores ainda podem ter alguns transtornos já durante esta semana por conta das chuvas mais intensas, frequentes e que devem ganhar bastante intensidade. No Mato Grosso do Sul e em São Paulo, a chuva também acaba avançando até pelo menos o dia 25 de agosto. São pancadas de fraca intensidade, mas que podem provocar alguns transtornos de forma bem pontual e
por um curto período de tempo em relação ao andamento das atividades de colheita. Só que essa chuva ainda não alcança Minas Gerais, Goiás e grande parte do Mato Grosso. O Mato Grosso até pode ter algumas pancadas de chuva de forma muito fraca nas áreas mais ao sul, mas que não atrapalha para os produtores que ainda estão nessa fase de finalização das lavouras. A partir da semana seguinte, a chuva perde força na região sul. Finalzinho do mês de agosto, então, é marcado pela desintensificação das chuvas na região sul. Volta a chover em toda a costa do país, assim como no sudeste. Já no interior, a massa de ar mais seco, que geralmente atua nesta época do ano, inibe a formação e a passagem de novas áreas de instabilidades, acaba garantindo tempo firme, predomínio de sol, dias ensolarados em grande parte do centro-oeste e grande parte também do interior do sudeste. E essa tendência de tempo mais firme em grande parte da região central brasileira não deve mudar ainda até pelo menos os primeiros dias do mês de setembro. Esse tempo seco vai seguir predominando até o dia 4 nos 3 estados do centro-oeste, Minas Gerais e São Paulo. Esse tempo seco segue ganhando intensidade também, enquanto que na região sul o tempo mais instável predomina. Só que diferente desta semana, onde as chuvas ganham bastante intensidade, principalmente no Paraná, a partir da semana seguinte as instabilidades perdem força. As pancadas que acontecer em áreas produtoras de milho, segundo a safra do Paraná, já são pancadas de fraca intensidade e que acabam não causando tantos transtornos em relação ao andamento da colheita do milho, segundo a safra no estado. Então, de maneira geral, essa semana ainda vai ser marcada por atividades no campo mais lentas. Os produtores não vão conseguir ganhar tanto ritmo no campo, especialmente no Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde as chuvas ainda acontecem. A partir da próxima semana, as instabilidades perdem força na região sul e grande parte do centro-oeste e do sudeste passam a ter dias de tempo bastante seco e quente, garantindo um cenário muito otimista para os produtores de milho segundo a safra, que já estão em fase de finalização as atividades de colheita no campo. Volto com você, Fabiano. Obrigado, Juliana Rezende. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui no Agricultura BR. E olha, vou falar agora sobre algo que sempre funciona muito bem, que é quando você tem uma atividade entre aquilo que é público com aquilo que é privado. Essa parceria, aonde ela é colocada, ela funciona muito bem, porque você usa a experiência que se tem das empresas privadas, da sua praticidade, daquilo que ela tem como principalmente premissa de realmente aplicar no campo, com a necessidade que o produtor rural ou qualquer outro segmento da sociedade tem quando precisa de um serviço público. É isso que acontece agora no Mato Grosso, porque o INDEA abre reabre, melhor dizendo, abre 140 postos de atendimento. É o que você vai conferir agora na reportagem de Valdir Pacheco. O governo do estado, por meio do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, INDEA-MT, reinaugura unidades locais de execução ULI. As obras são frutos do termo de cooperação assinada entre o governo do estado e o Fundo Emergencial de Saúde Animal do estado de Mato Grosso, FESA, e o Fundo Mato Grossense de Apoio à Cultura de Semente, FASE. Fizemos um estudo e vimos que algumas unidades do INDEA no estado de Mato Grosso há 30 anos não sofriam uma reforma. Então resolvemos fazer um orçamento disso e chegamos num orçamento de aproximadamente 9 milhões de reais. Fizemos um chamamento junto a outro fundo, que é o Fundo da Semente, o fundo junto à Prosmate, Fundo Estadual da Semente, e aí uma cifra de 9 milhões e meio conseguimos então dar o start nesse projeto. Tivemos o pontapé inicial em maio desse ano, 2018, e agora conseguimos efetivamente começar as entregas das reformas. Já inauguramos a Metropolitana em Cuiabá, em Juína já entregamos também Cláudia, Marcelândia, Lucas do Rio Verde, agora Sinop, vamos para Matupá. Então isso nos contenta, esse sentimento de dever cumprido, ganha o produtor, aquele que recolhe as taxas nas quais a gente está devolvendo, e também os servidores, um ambiente melhor para se trabalhar. Então o INDEA, que é o órgão de fiscalização, ele dá segurança da produção agrícola e pecuária. Então é muito importante que os servidores aqui estejam bem, num ambiente legal, e que também o produtor rural que demanda desse serviço venha aqui e seja bem atendido.
Ao todo, são contemplados 39 imóveis, sendo 30 unidades locais de execução, ULI, que são escritórios de atendimento, 7 barreiras sanitárias e 2 postos fiscais. De acordo com a presidente do INDEA-MT, Daniela Bueno, a ordem de serviço para a reforma das 140 unidades foi assinada em maio deste ano. Essa parceria público-privada ela veio em excelente hora. O Estado do Mato Grosso, apesar de ter neste governo valorizado os profissionais e valorizado a atuação do órgão, não teria recurso suficiente para realmente revitalizar as 140 unidades do Estado. A gente tinha unidades que há mais de 20 anos não sofria nenhuma reforma. E está sendo contemplado graças a esse termo de cooperação realizado entre o governo do Estado, o Fundo FASE e o Fundo FESA. Então, esse é o dinheiro do produtor voltando em benefício ao produtor e aos nossos servidores, que vão ter uma melhor ambiência para elaborar. Então, quero parabenizar a Crimate, o FESA, o órgão da fiscalização de sementes, pela iniciativa de contribuir, retornar o investimento dos produtores para os produtores. Eu acho muito importante, devido à importância, inclusive, do INDEA, que é o nosso órgão de defesa sanitária animal e vegetal. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Aí o Pacheco falando sobre a reinauguração desses postos do INDEA. Daqui a pouco no Agricultura BR nós vamos falar sobre café. Você vai ver também como é que foi a posse na Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul no último final de semana. A nova presidência tomou posse, a sua diretoria também. Você vai saber um pouco a respeito deste evento. Nós vamos para o intervalo comercial, mas antes você vai conferir dicas importantes dos parceiros do SBA. E o assunto agora no Agricultura BR é café. A Agricultura BR traz agora a operação do café em Nova York para o café arábica. Você acompanha comigo como é que vem sendo negociadas as posições. Você tem aqui na tela as 4 posições de mais curto prazo, mostrando posição de setembro, por exemplo. Olha só que situação lastimável, né? Você tem aqui café na posição de setembro, perdendo o piso de $1 a libra-peso. Vai perdendo muito café no dia de hoje. Setembro vem agora sendo negociado a 99 centes de dólar, mais 50 por libra-peso. Dezembro, $1, 3 centes, mais 20 por libra-peso. Março de 2019, $1, 6 centes, mais 50. Maio, $1, 8 centes, mais 80 libra-peso. Situação é bem complicada. Isso aqui que você está vendo é um resultado direto das últimas altas do dólar. Eu sempre falo disso. Já conversei sobre esse tema com diversos especialistas que participam do programa semanalmente, principalmente o Eduardo Carvalhais, a respeito de como que é sentida essas altas do dólar. Ora, dólar subindo deveria influenciar positivamente de uma maneira direta os preços do café aqui no Brasil, mas isso nunca acontece. Quem absorve essa alta são os investidores em Nova York. Dólar sobe no Brasil, eles jogam pressão negativa no valor do café lá em Nova York, quase que de maneira imediata. É por isso que não faz diferença nenhuma para o valor da saca de café comercializada no Brasil. Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque a sua participação. É o Agricultura BR Responde. Participação de hoje vem do interior do estado do Paraná. Eu sempre lembro que você pode participar do Agricultura BR Responde através do Facebook do Agricultura BR, do Twitter do programa e também do nosso WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Vamos saber quem está participando conosco hoje. Nós temos aqui a participação de Zezé, de Boa Esperança, interior do Paraná. Está falando o seguinte: boa tarde, gostaria de saber a previsão do tempo para o mês de setembro. Uma ótima tarde para você, Zezé.
Nazaré, sou de Boa Esperança. Foi aqui a participação do telespectador. Quem responde, é claro, Juliana Rezende, já está aqui na tela comigo, participante aí do estado do Paraná, acho que é a segunda vez seguida a gente do Paraná estão preocupados com o clima. Juliana. Olha, Fabiano, na região de Boa Esperança já choveu até mais do que era esperado para todo o mês de agosto, só nesses primeiros dias. O acumulado de chuva no decorrer desses 20 dias de agosto já acabaram se aproximando de 150 milímetros. E o normal para chover por lá durante todo o mês é de apenas 70, 74 milímetros. No decorrer dos próximos dias, a gente ainda vai ter condições de chuva para a região de Boa Esperança. Isso porque tem previsão de áreas de instabilidades ganhando intensidade. As condições de umidade do solo seguem elevadas em todo o estado. E essa tendência de chuva ainda forte durante esta semana vai manter o solo com bastante umidade. Até o dia 25 de agosto, chuvas mais expressivas nas áreas mais ao sul do Paraná, conforme essas instabilidades ganham força no sul do Brasil já ao longo desta semana. O acumulado de chuva na região de Boa Esperança fica em torno de 30 a 50 milímetros nesses próximos dias. Então tem previsão de bastante chuva ainda durante essa semana. A partir da próxima semana é que a chuva começa a perder intensidade. A partir do dia 26, as instabilidades perdem força no sul do Brasil, a chuva finalmente dá uma trégua e aí as pancadas que acontecer são fracas, também de curta duração, são aquelas pancadas que ajudam a manter o solo com bastante umidade, mas que não causam transtornos em relação às atividades no campo. Tanto que nas áreas mais ao norte do Paraná, nem previsão de chuva tem. É o tempo seco que já começa a predominar a partir da semana seguinte. E no decorrer do terceiro período, até o começo de setembro, até pelo menos dia 4, a chuva ainda vai seguir atuando nas áreas mais ao sul do Paraná e também na faixa oeste. Então, para a região de Boa Esperança, tem previsão de chuva forte ainda ao longo desta semana, pancadas aí que podem passar de acumulados de até 30 milímetros em apenas uma semana. A partir da próxima semana, as instabilidades perdem intensidade, mas de forma geral ainda segue com risco de pancadas de fraca intensidade até pelo menos os primeiros dias do mês de setembro. Volto aos estúdios, é com você, Fabiano. Tá certo, Juliana, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Daqui a pouco a Agricultura BR vai voltar, ele vai falar com você sobre moagem de cacau, vai trazer ainda os últimos destaques para o mercado da soja e muito mais. Aproveite para participar conosco, como fez ali o telespectador do Paraná. Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Por aqui o Agricultura BR traz os destaques da fruticultura. A Agricultura BR destaca agora a fruticultura, mas principalmente o cacau. Isso porque a Associação Nacional, que representa os processadores da fruta, trouxeram um número de mais de 20 mil toneladas que foram processadas durante o mês de julho. Vamos saber como é que ficou esse cenário aqui. Você tem o Agricultura BR mostrando um pouco dos cenários para processamento de cacau, mês de julho. Esse aqui são números nacionais. Foram 20 mil toneladas ou 346 milhões de sacas, de acordo com a Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, que trouxe os destaques para o cacau no mês de julho, com bom nível de processamento. Vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para as áreas produtoras, que estão bastante concentradas na Bahia, Pará e outros estados da região norte do país. Juliana Rezende volta aqui ao Agricultura BR. Juliana, como é que está o clima por lá? Olha, Fabiano, principalmente em áreas produtoras de cacau da Bahia, o cenário segue otimista, porque tem chovido de forma frequente, mantendo o solo com bastante umidade em toda a faixa leste e também áreas mais ao sul da Bahia, diferente do interior, onde o tempo seco vem predominando. Nos próximos dias tem mais previsão de chuva em toda a faixa leste, sul da Bahia também, justamente as principais áreas produtoras de cacau. Então essa chuva, por conta da umidade que vem do oceano, ainda não deve dar trégua no decorrer dos próximos dias. Até o dia
25 de agosto, segue chovendo de forma mais frequente, com acumulados ainda baixos, em torno de 5 a 15 milímetros. A partir da semana seguinte, entre os dias 26 e 30 de agosto, essa chuva vai seguir ainda concentrada em todo o centro e leste da Bahia. Então, a umidade que vem do oceano segue garantindo essas pancadas de chuva, mesmo que não seja uma chuva tão forte e volumosa, ainda segue com potencial para manter o solo com bastante umidade, garantindo bom crescimento e principalmente bom desenvolvimento para as lavouras de cacau. Esse cenário também deve persistir até o dia 4 de setembro. Chuva frequente no leste e no sul da Bahia e tempo seco predominando no interior. Então, durante as próximas semanas, especialmente em áreas produtoras de cacau do leste e do sul da Bahia, previsão de chuva frequente e persistente que mantém o solo com bastante umidade e acaba favorecendo grande parte das lavouras de cacau, especialmente do estado da Bahia. Hoje eu encerro por aqui a minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana Rezende. Um bom dia para você, uma boa tarde para você. Nesta segunda-feira, trazendo todos os destaques aqui da previsão do tempo, respondendo para o público também e falando sobre o que acontece, com o fator climático em todo o país. Esse último final de semana ele foi marcado por situações importantes para o agronegócio. No Mato Grosso do Sul não foi diferente. Houve a posse da nova diretoria da Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul, que reimpulsou Maurício Saito como presidente da instituição. É o que você confere agora na reportagem de Kylie Rodrigues. A cerimônia de posse foi marcada com um discurso destacando o desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. O desenvolvimento alavancado nesse período, que faz de Mato Grosso do Sul um estado de referência de produção e produtividade, muito está relacionado à característica empreendedora do setor agropecuário. Assumindo o papel de vanguarda, a história da FamaSul se confunde com a própria história de Mato Grosso do Sul. Por isso, sou muito grato pela oportunidade de ser reconduzido à presidência desta instituição. Sendo o segundo estado mais jovem do nosso país, Mato Grosso do Sul cresceu de forma robusta, consolidando-se como um estado pujante, de gente trabalhadora e empreendedora. As parcerias de integração da federação nos 3 anos da primeira gestão foi lembrada pelo presidente, que reafirmou o compromisso com a comunidade científica, forças armadas, conselhos de classe, instituições financeiras e empresas privadas. Tivemos o apoio fundamental da comunidade científica, que através da pesquisa alterou a nossa realidade de cerrado improdutivo para uma região que hoje é responsável por mais de 45% da produção brasileira de grãos e mais de 40% da produção nacional de carne bovina. E nosso estado tem o privilégio de contar com a presença de 3 Embrapas, cada uma em um de nossos biomas, 2 fundações de pesquisas, Fundação MS, Fundação Chapadão e as nossas universidades. Quero ressaltar aqui o importante papel dessas instituições, grandes parceiras da FamaSul e dos produtores rurais de nosso estado. Exemplo desta parceria é o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar Mato Grosso do Sul, instalado na Embrapa Gado de Corte, que irá oferecer educação profissional de nível médio e técnico para suprir a crescente demanda de mão de obra qualificada e geração de conteúdo para o nosso país. O governador do estado participou da cerimônia de posse, comentou das reivindicações do setor do agronegócio. O Maurício também é cobrador, Todas as lideranças e todo o segmento cobra, reivindica. Assim é no setor do comércio, na agropecuária, na indústria, no setor de serviços. Isso é comum, uma pauta reivindicatória dos interesses das associações, das federações e que a gente tem demandado. Nós avançamos muito em pautas extremamente positivas, desoneramos o diesel, atende o setor produtivo, criamos os programas de desenvolvimento, atende o setor produtivo, diminuímos agora e extinguimos o ICMS garantido, que atende o setor do comércio. Então, essa pauta de reivindicações ela é sempre mutante.
A Agricultura BR vai agora para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações para você. Você tem destaques a respeito de mercado, tem muita participação também de telespectadores e você aproveite para participar também. Mande sua mensagem no nosso WhatsApp no 67996562266. Voltamos já. Olha, plantas mais resistentes e livres do ataque de muitas pragas. É isso que se faz nos trabalhos que são realizados pela pesquisa desenvolvida pela Embrapa e também outras instituições parceiras. Você vai ver agora como é que isso tem sido feito e apresentado na reportagem de Catarina Martorelli. Foi uma semana inteirinha de aprendizado. Pesquisadores, estudantes e empresários do agro participaram de um curso sobre cultura de tecido de plantas, uma técnica que existe no mundo desde 1960. O Brasil produz há 25 anos. Cana-de-açúcar, morango, abacaxi, alho, banana, muitas dessas plantações começaram a partir do plantio de mudas cultivadas em laboratório. Essa produção de mudas em laboratório tem várias vantagens para o agricultor. Uma delas é que essas mudas são livres de pragas, livres de contaminação, livres de doenças. Então, para o agricultor tem essa vantagem, mas na hora de plantar, ele tem que ter cuidado e ver se o terreno também não está contaminado, senão não adianta nada, né? Exatamente. Então, para um plantio utilizando mudas dessa qualidade, é importante que ele tenha um planejamento, né? Ele vai verificar na fazenda dele, por exemplo, se ele vai plantar abacaxi, se ele numa determinada área ele já plantou abacaxi, ele vai evitar plantar naquela área, plantar numa outra área nova, exatamente para não poder contaminar as suas mudas com eventuais fungos, bactérias, insetos, pestes, enfim, que estão presentes naquela área antiga. E assim, ele pode fazer uma rotação de cultura, onde ele plantou abacaxi, planta banana. Onde plantou banana, planta abacaxi e assim por diante. Hoje são produzidas cerca de 1 bilhão de mudas de laboratório no mundo. Elas são mais uniformes, mais vigorosas e ainda podem ser produzidas em grande quantidade. O custo, claro, é mais alto do que uma muda comum, mas, segundo este pesquisador, os benefícios compensam o investimento. Para se produzir uma muda altamente, uma qualidade elevada e aceitável, ao nível da expectativa do agricultor. Mas vale o investimento. Mas vale o investimento. As biofábricas, que são os locais onde os agricultores podem encontrar essas mudas feitas em laboratório, estão mais concentradas nas regiões sul e sudeste do Brasil. Catarina Martorelli para o SBA. A Agricultura BR daqui a pouco traz as últimas informações dessa edição. Vamos falar um pouco mais sobre soja. Soja que vem subindo em torno de 0,5% lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, e também o dólar. Hoje o dólar de novo sobre influência de pesquisa eleitoral para a presidência do Brasil. Daqui a pouco, na Agricultura BR. Vamos saber agora dos principais fundamentos que fecham o mercado de grãos, principalmente de soja aqui no país. Eu mostro soja em Chicago primeiro, começando por soja lá nos Estados Unidos, estava subindo cerca de 0,5%, agora vai subindo 0,2%, 0,25%. Posição de setembro é negociada a 8,83, novembro $8,95 por bushel, janeiro $9,07 e março de 2019 $9,17 mais 4 por bushel. Esses são os números que eu tenho aqui para a soja em Chicago, soja que reduz aí a alta que estava apresentando. Continua um campo positivo, mas agora menos. Nós temos o dólar hoje disparando por conta de pesquisa eleitoral, o mercado não está entendendo essa pesquisa como uma boa situação, chegando a 3,95. Vamos ver o dólar agora? Dólar a R$ 3,95, alta de 0,9% neste momento para a moeda norte-americana, neste momento trazendo uma forte alta. O mercado vai ficar nervoso enquanto se tiverem pesquisas para serem divulgadas e se entender que não é bom para o mercado, vai ficar o dólar subindo diariamente, ou pelo menos quando tiverem esses números, esses dados. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu volto logo mais a partir das 17h20, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.